Filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 oh. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, oh, Gente, depois dessa prece maravilhosa que aquece o nosso coração e já nos coloca em sintonia com a espiritualidade, vamos ao nosso episódio hoje sobre o livro de Deuteronômio. É verdade. Hoje nós temos um desafio muito grande, porque nós temos a oportunidade de revisitar um ponto extremamente importante dentro do texto bíblico, e hoje vai ser o momento da gente passar novamente por esse mesmo conhecimento que já vimos há um tempo atrás, e a oportunidade da gente fazer alguns aprofundamentos sobre essas questões. Estamos falando de quê, Álvaro Mordecai? Meu amigo, meus amigos, nós estamos aqui no capítulo 4 do livro de Deuteronômios. É quando Moisés reúne, ele está se despedindo do povo e ele está repassando algumas instruções, reforçando, e outras novas está sendo trazido para nós. Então nós vimos ser tocado no ponto da humildade, nós vimos ser relembrado aquela aliança Brit, aquela verdadeira aliança realizada ali no Monte Sinai, aquele pacto onde Deus, entre aspas, se revela através dos fenômenos de efeito físico. O povo de Israel ouve os 10 mandamentos. Então a gente dá uma repassada nesse ambiente
E a gente chega, para mim, num dos pontos altos na semana passada, dessa passagem, onde Moisés diz: cuidem de si mesmos muito bem. Onde Moisés está nos dizendo: amem uns aos outros. O cuidar no sentido de amar, o cuidado de um para com o outro. Porque, segundo o que Moisés está retratando, para que nós mantivéssemos aquela primeira revelação, nós necessitaríamos da aproximação um dos outros. E é interessante, Elahá, é interessante, professor Severino Celestino, é interessante os nossos amigos que estão acompanhando, porque tudo que foi construído como símbolo de sagrado, obviamente a gente compreende que Deus não habita templos de pedra, mas o primeiro e o segundo templo foram destruídos. E sabe o que Rabi Akiva, uma das grandes inteligências, uma das mais altas moralidades, que esteve presente quase até mesmo tempo contemporâneo ao tempo de Jesus, sabe o que ele nos diz? Que o templo de Jerusalém foi destruído por uma razão. Sinat Hinam, ódio gratuito, a falta de cuidado uns para com os outros. Então, o princípio das nossas reuniões, o princípio da continuidade e da responsabilidade que nós obtemos para com as nossas casas espíritas, para com as nossas reuniões, para com o Evangelho no lar, para a nossa família, para com todo o propósito da qual habitamos, é o cuidado um para com os outros. O ve'ahavta le'areach akamorha, o amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que, então, mais uma vez é relembrado que a figura de Deus jamais encontraríamos nas questões materiais, apesar de poder ler as suas leis, a sua inteligência, a sua obra no livro da natureza. E a gente encerrou, se eu não estou muito enganado, no versículo 21, e nós estávamos fazendo, no versículo 25, e nós estávamos, então, fazendo a leitura. Encontraremos alguns momentos aqui muito, muito, muito importantes. Professor, quer comentar alguma coisa, Jorge Elahá? E depois vamos seguir na leitura do versículo 25. É no capítulo 4, que você está falando? Capítulo 4. Eu gostaria de lembrar, 4, fazer 25. assim, um resumão desse capítulo que nós vamos estudar daqui para frente. Sim. Porque a gente não pode esquecer Jesus subindo ao monte, da mesma forma de Moisés, e com o seu cuidado, com o seu zelo, como nós vimos no programa passado, de mostrar fidelidade à Torá e aos profetas, declarando tudo isso. E criando uma espécie de um segundo decálogo interpretado e de uma forma magnífica, porque não existia Talmud na época de Jesus ainda. O Talmud foi terminar 500 anos, praticamente, depois dele. Mas Jesus pronuncia sob o sermão, baseado no que nós estamos vendo aqui, no capítulo 4, o que a gente analisa no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus coloca uma interpretação oral, ou seja, um sermão que eu considero o Sermão do Monte, um sermão talmúdico. Porque quando você começa a analisar o comportamento de Jesus, referindo-se à Torá, ele teve, como sempre, a luz e a felicidade de dizer às pessoas que a maioria estava interpretando a Torá ao seu modo, porque a gente já viu que as interpretações da Torá, existem 70 maneiras, diz os rabinos, de se interpretar a Torá, e cada uma dessas
maneira de interpretar dessas 70 deve ser interpretado depois de traduzido do original. Ou seja, o intérprete tem que conhecer o idioma e, partindo da tradução, aí ele interpreta. E com essa atitude, são 70. E Jesus chega no momento que ele diz assim: ouviste o que foi dito pelos antigos. Então, ele como um novo Moisés, é como se fosse assim: Moisés subiu o Sinai, recebeu o Esset Dibrot, ou seja, os 10 mandamentos, toda a primeira revelação, e Jesus sobe o monte das Beatitudes para interpretar. É como se fora um novo Moisés, como se fora um novo rabino moderno, trazendo a sua interpretação. Porque ele não diz assim, no Sermão do Monte, leste o que está escrito na Torá, mas ele diz, ouviste o que está escrito na Torá. Portanto, quando ele dizia o que está escrito e dito pelos, que está ouvido pelos antigos, ou seja, os antigos disseram alguma coisa a respeito da revelação de Moisés. No entanto, eu, porém, vos digo. Então, Jesus traz uma nova interpretação diante daquilo que já se conhecia das interpretações. Exemplo, a gente vê que ali existe, todo mundo conhece, o olho por olho, o dente por dente, que era exatamente o que vigorava naquela época, na visão de muitos, como se fora um mandamento ou a lei de vingança. E Jesus, aqui em Mateus 5:22, veja bem, ele se refere ao homicídio, dizendo que não somente aquele que matar o próximo deve ser condenado, porém todo aquele que se irá contra seu irmão, quer dizer, ele acrescentou aqui, além da morte, a ira, que aquele que proferir insulto ou chamá-lo de tolo, estará condenado à pena da dor da consciência, do despertar, que o caminho não é olho por olho, como muita gente interpretava, mas o caminho é o perdão, a compreensão e o amor. Então, a gente não pode deixar de, num momento como esse, Álvaro, que a gente está começando, porque o capítulo 5 e 6 vem aí, os capítulos são capítulos assim, fantásticos para a gente trabalhar, mas eu quero deixar já a partir do 4 desse capítulo, você falou do versículo 25, mas sobre esses versículos, já no capítulo 4, nós já temos alguma referência de Jesus sobre ele lá no Monte das Bem-aventuranças. Então, eu queria só fazer esse registro, porque daqui para frente a gente vai ouvir Moisés no Sinai e Jesus no monte, de fronte do Mar da Galileia. É verdade, professor Severino Celestino. As coisas estão todas integradas. É um indicativo de que nós estamos diante de uma lei natural. Porque se o conhecimento espiritual é uma lei natural, evidentemente há uma convergência entre os reveladores. Senão a origem não é comum, não é? O que prova que a origem é uma só é a convergência das ideias. E a gente vai, à medida que vai se aproximando na sabedoria dos textos, nós vamos percebendo que existe muito mais proximidade entre essas informações do que a gente poderia supor a princípio. E nesse capítulo 4, que a gente está estudando, no finalzinho desse capítulo 4, que a gente tem o capítulo 5 aí, que é um capítulo gigantesco, no sentido não de tamanho, mas de informações, e o 6, que é ainda mais forte, a gente vai ter aí muitas informações preciosíssimas para trabalhar. E queria só destacar aí uma questão que a gente já colocou na última live que fizemos, que é esse sentimento de saudade que fica nas palavras de Moisés. A sensação que se tem é como se fosse um requiem, um canto de despedida, uma
Ele está sentindo a morte, como se fosse assim o último voo de um pássaro. E ele percebe que ele vai ter que deixar o povo agora para seguir sozinho. Guardado as devidas proporções é quando você vê um filho dizer assim: vou começar a minha vida profissional, eu vou para outro lugar, e você não vai poder ir. Ou você está muito doente, vai desencarnar, e tem uma conversa com seu filho ao pé do leito. A emoção de você ter que dizer para ele: filho, presta atenção com isso. Toma cuidado com tal coisa, não deixa que isso aconteça. Relembra o que eu te falei. E você está deitado na cama, já idoso, por recomendação médica não pode mais levantar, mas seu filho está cheio de vida, seu filho está cheio de possibilidades, de realizações. E você diz: não esquece o que eu te disse. Eu vou te relembrar as coisas que eu te falei, porque em breve tempo eu não poderei estar com você. Então ouve com atenção, para que você guarde as minhas instruções. É isso aí. E vamos, então, seguir na nossa leitura só esse capítulo até o versículo 40 só? E depois a gente prossegue? A gente vê o que a gente faz, porque assim, o capítulo 5 é um capítulo que a gente não vai conseguir esgotar se a gente entrar nele hoje. Uhum. Não, acho que a gente podia analisar esse quarto, não? Sim, porque se a gente entrar no 5, aí é matéria, professor. Então, a gente pode ir observando as recomendações de Moisés, né? Se a gente esgotar o capítulo 4, a gente pode começar o 5, sem problema nenhum. Até porque essas numerações, elas vieram depois, né? Eu acho que eu vou fazer a leitura, então, até o 31. Gente, quem tiver a tradução, tem diferença de traduções, e eu sempre adiciono algumas palavras para dar para entender melhor uns termos em hebraicos e o sentido da construção do hebraico. Então, vamos lá. Capítulo 4, versículo 25. Se vocês tiverem filhos e netos, e envelhecerem na terra, e se vocês falharem e fizerem um ídolo, uma imagem de qualquer coisa, e assim fizerem o mal aos olhos de Deus, se Deus provocando a sua ira, eu convoco os céus e a terra para testemunharem contra vocês hoje, que vocês serão eliminados rapidamente da terra, da qual logo tomarão posse ao atravessar o Jordão. Vocês não terão uma vida longa sobre ela, pois serão, então, totalmente destruídos. Deus dispersará... Não quer parar nesse aí? Ou você quer ler até o 31 de uma vez? Acho que só mais dois, então, antes do 31. Deus dispersará vocês entre as nações, vocês permanecerão poucos em número entre a nação, para onde Deus os levará. Se vocês se subjugarem aos idólatras, lá isto será. Se vocês adorarem os ídolos deles, o trabalho das mãos dos homens, a madeira, a pedra que não vem, não ouvem, não comem e não cheiram. Ponto. Então, resumidamente, vocês vão entrar na terra. É só passar o rio. Só que se vocês chegarem lá e adorarem aos ídolos, aí Deus está falando: eu vou fazer picadinho de vocês na terra. Basicamente é isso. E aqui a gente poderia pensar assim: nossa, mas você acha que Deus ia falar dessa forma? A gente já sabe que Deus não fala. A gente já sabe que tem um médium. A gente já sabe que tem uma necessidade específica dentro da condição cultural, dentro da condição social. Você está falando de um texto que não foi escrito há 3.500 anos, mas foi transmitido há 3.500 anos, aproximadamente 3.300 anos atrás. Então, nós estamos diante de um texto que ele traz especificidades. Quais especificidades? Abra o livro A Caminho da Luz
e leia sobre as raças adâmicas, sobre os exilados de Capela. E a gente vai ver que o povo hebreu é um desses povos. E a gente está diante de espíritos que necessitam a mais completa educação. E a gente fala assim, os judeus precisam da educação. Não, a humanidade precisa do aprendizado do monoteísmo. Nós não encontrávamos o monoteísmo sob a condição de estar disperso e divulgado. Nós estamos encontrando uma semente que acaba de germinar, trazendo um código de conduta em torno de um Deus único. Se nós não afastarmos os insetos as pragas, aquilo que pode destruir, aquela semente que acaba de germinar, nós estamos colocando em risco toda a proposta. E o que está sendo dito aqui, a gente pode fazer uma leitura que não é simples e unicamente voltado para o judaísmo nascente, para o monoteísmo no seu princípio. Mas se nós tivéssemos nos preocupado em não eleger, em não adorar ídolos com o cristianismo nascente, com o próprio espiritismo, se não obtivermos essa preocupação, a gente coloca em risco toda a proposta divina. Porque o que nos coloca em risco não são os ídolos de pedra, não são os ídolos de barro, não são os símbolos sob a terra, mas são as imperfeições que nós colocamos de frente a Deus e nos curvamos a elas e não à vontade divina, e não à vontade do Criador. Nós elegemos ídolos como o ídolo da vaidade, o orgulho, o egoísmo, nós elegemos os ídolos da irritabilidade, da impaciência. Nós colocamos uma série de ídolos à frente de Deus. E isso denota em um propósito. Houve transgressão, ferimos a lei. Existe uma causa. Decorrerá daí um efeito. Então, o que está sendo dito? Estou depositando muito em suas mãos. A vocês muito está sendo dado. Vigie os seus corações, vigiem a revelação divina, porque o que está sendo entregue na primeira revelação, o que foi entregue por Jesus, e o que os espíritos revelaram através da codificação de Allan Kardec, está depositado em nossas mãos, para que nós tenhamos a retidão, a proposta de servir a Deus diante da pureza dos nossos corações, livres dos ídolos. E se assim encontramos imperfeições, vigilância, para que nós identifiquemos e corrijamos, mas para que nós não venhamos a adorar esses ídolos diante da nossa vida espiritual. Professor Elahá, fiquem à vontade. Álvaro, eu queria lembrar aqui um judeu que todos nós conhecemos, chamado Saul, que depois foi chamado Paulo de Tarso. Paulo, quando chega no Areópago de Atenas, ele, ao discutir com os estoicistas e epicuristas, está lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 a 31. Me lembra muito bem o que você acaba de dizer aí a respeito da recomendação de Moisés, porque Paulo diz exatamente assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, ele está sendo fiel, para quem não sabe, ao Deuteronômio número 4, como judeu que era, seguidor de Jesus, e ainda mais, querendo trazer para aquele paganismo cultural que imperava na ágora, ou nas ágoras de Corinto, de Atenas, que eles estavam enganados com a sua visão de templos, com a sua visão de estátuas, de altares, que ele apresenta o Deus desconhecido, que é Jesus o Cristo. Ele se utiliza exatamente
do Deuteronômio, porque há muita gente que diz que Paulo abominou o judaísmo. De forma nenhuma. Paulo aderiu à sua vontade de promulgar a forma como Jesus entendia a Torá, que ele também entendia como judeu da mesma forma. Daí porque ele dizia, não sou eu que falo, é o Cristo que fala por mim, é a nossa filosofia de amor com as origens e as raízes do judaísmo. Então, nós temos capítulo 4, que você acaba de ler com esse zelo aí tudinho, reforçado em Atos 17, 24 a 31. Era isso que eu gostaria de trazer como reforço para as suas observações. Eu queria fazer uma contribuição dentro dessa discussão, num sentido mais sociológico, num sentido mais histórico desse ponto que Moisés está dizendo. Tudo em termos da história do povo judeu ainda estaria por acontecer nesse momento. Eles ainda vão entrar em Israel, vai ter uma longa saga, vai ter ainda processos de escravização por parte dos babilônios, ainda tem tudo por acontecer. Nós estamos ainda 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, então tem aí uma história longa para percorrer. Mas há um detalhe da história do povo judeu muito curioso. Ele é o único povo de toda a história que preservou sua língua, sua cultura, sua religião e o seu idioma, seu alfabeto. O alfabeto que se usa hoje é o alfabeto que se usava na época de Moisés. A língua é a língua da época de Moisés. A religião é a mesma, a cultura é a mesma. E eu não estou falando isso no sentido de dizer que é o certo, que é isso mesmo. Mas se a gente for olhar, os egípcios, cadê os hieróglifos do Egito? Cadê a religião egípcia? Acabou, gente. Cadê os deuses gregos? Cadê os deuses gregos? Cadê a cultura grega? Acabou. Todos os povos, todos, sem exceção, mudaram seus alfabetos, mudaram sua língua, mudaram sua religião, mudaram sua cultura. O povo judeu é o único povo que atravessa a história da humanidade mantendo uma fidelidade ao seu princípio cultural de origem. E por que isso aconteceu? Foram perseguições, foram torturados, foram perseguidos. Dentro da Europa não se podia dizer que era judeu, era tudo escondido, tudo feito de maneira que ninguém soubesse. As pessoas trocavam de nome para conseguir ter uma posição na sociedade, mas as suas raízes foram ensinadas, como o Álvaro até lembrou recentemente, não sei se foi na live última, que quando o Estado de Israel é fundado, o discurso de Ben-Gurion é em hebraico, mas como que pode? Se você está 2.000 anos sem uma pátria, 2.000 anos sem um lugar onde você possa exercitar essa língua, como é que pode? Como é que pode isso? Então, a preservação desses chamados, vou chamar de valores, mas não estou querendo chamar assim no sentido de ser virtuoso, mas eu estou olhando assim, sem aspecto de ser melhor ou pior. A preservação dos valores judaicos, ele se mostrou essencial para a sobrevivência da cultura judaica. Se, e eu estou dizendo se, porque não é uma opinião minha, é a opinião de todos aqueles que estudam a cultura judaica. Se os judeus tivessem se permitido a aculturação de chegar em algum lugar e dizer, nós vamos cultuar os deuses deles, nós vamos usar a língua deles, vamos fazer os costumes deles, e tivessem feito uma flexibilização nas suas crenças, nos seus hábitos, na sua cultura, no seu idioma, no seu alfabeto, muito provavelmente o judaísmo teria desaparecido da face do planeta, porque são 2.000 anos sem uma terra, sem um território, sem um Estado, sem a condição de exercício pleno desse conhecimento. Então, a gente diz, nossa, de onde é que esse povo tira força para isso? Aí vocês estão vendo de onde é que sai. De onde é que sai essa força?
desse texto aí, ó, que diz: se vocês abandonarem os princípios que o Senhor Deus deu a vocês, eu usarei o céu e a terra como testemunha. Então Moisés está dizendo o seguinte: se vocês, depois de tudo que Deus fez, se o Deus que cuidou, que zelou, que fez tudo por nós, vocês ainda assim se apresentarem a ponto de quererem apresentar para nós uma ideia diferente da que eu dei, eu usarei o céu e a terra como testemunha para dizer a vocês que vocês serão destruídos, que vocês não vão sobreviver. E esse destruído não é dizer assim que é uma praga que vai acontecer. É uma praga que vai cair potobofe em cima do povo. O povo vai se autodestruir. Vocês perderão sua cultura. Vocês perderão seus valores. Vocês desaparecerão como nação. Vocês serão engolidos pelos outros povos. O que vai tornar vocês capazes de atravessar todos os desafios que a história lhes reserva será se vocês preservarem a cultura que vocês têm. Então, não se curvem a outros deuses, não adorem imagens, não façam o descumprimento do mandamento que fala que não se pode fazer esculturas, que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. O segundo é não fazer imagem. E são até parecidos, são até próximos, mas a ideia de imagem tem muito mais a ver com a representação física das coisas. Enquanto que os outros deuses, como o Álvaro estava colocando ainda há pouco, são as outras coisas que nós adoramos. Então, nós adoramos. E o segundo é a representação materializada daquilo que a gente adora. Uma coisa é eleger outros deuses, a outra é materializar a adoração, que pode ser com um Deus só. Eu vou até me poupar, porque tem o capítulo 5, mas como eu já estou velhinho, eu já comecei, vou falar. É que o primeiro mandamento é não terás outros deuses. Outros deuses. Você adorar o dinheiro, adorar isso, como o Álvaro falou. O segundo, não farás imagem. Então eu posso fazer imagem de um único Deus. Não estou falando mais de poli, falando de um único Deus. É a materialização de Deus. Eu digo também, essa casa aqui, Deus que me deu. Isso aqui é Deus. Tá vendo esse carro? É Deus. Então eu vou transferindo para objetos, para a minha propriedade, para uma dentadura que eu consegui comprar. Que essa dentadura vai me permitir ter uma vida de comer. Professor Severino aí, que trabalha na área, consegui botar uma dentadura de ponta a ponta, professor, de fora a fora, de molar a molar. Então, a pessoa eleger algo para ser o seu objeto de culto e de representação física da divindade. São duas coisas diferentes. Uma é muitos deuses, que pode não estar materializado. O segundo é o mesmo Deus materializado, transferido para um objeto palpável que a gente vai reduzir a figura do Criador. E, assim, voltando para o ponto original que eu estava comentando, é o seguinte: não faz isso. Não faz isso. Se você fizer, você perder a essência e vai desaparecer como povo. Quer permanecer como povo? Segura a onda, segura a onda para você conseguir sobreviver a todo o balançar das turbulências que você nem imagina que vocês vão passar. E aqui já tem a condição profética da destruição dos templos, né? E olha como continua. Dali vocês buscarão Deus. Dali da onde? Depois que vocês saírem, depois que vocês fizerem a bobeira que vocês vão fazer, receberem como efeito das causas das transgressões, da missão consolidada ao povo de Israel, como diz o Espírito Mordecai, era uma nação predestinada a carregar como frontispício de luz a toda a humanidade, diz o Espírito Mordecai. Dali vocês buscarão Deus, o seu Deus, e o encontrarão. Se procurarem por ele com todo o seu coração, com toda a sua alma,
no final dos dias, quando vocês estiverem em desespero e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, vocês então retornarão a Deus, seu Deus, e obedecerão. Pois Deus, seu Deus, é misericordioso. Ele não afrouxará, não romperá a ligação com vocês, nem jamais destruirá. Ele não esquecerá o pacto com seus pais que ele jurou a eles. Aqui é lindo. É lindo porque não importa qual é o tamanho da sua dor, não importa se você teve que descer a lona do pó, não importa se a gente se destruiu com as nossas escolhas, com as nossas ações, não importa qual é o tamanho do fardo da culpa que você carrega, não importa qual é o tamanho da transgressão. Se você procurar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com a pureza do seu coração, que reconhece o tamanho do seu equívoco, como pôde Zaqueu, diante de todos os seus equívocos, diante de todas as suas dificuldades, procurar na figura do Cristo um coração puro que o pudesse receber mesmo não sendo merecedor. Ou seja, é a redução da expectativa para que nós estejamos na realidade da renovação. Nós, então, quando estivermos no desespero da pressão, da depressão, da angústia, do cárcere, da droga, não importa qual é a sua, nós encontraremos o quê? Um Deus misericordioso. E aqui a obediência à sua lei significa o reconhecimento de nossos corações que um dia foram rebeldes e que hoje, mesmo diante de um passado de equívocos, permite, através do processo da humildade, a primeira de todas as bem-aventuranças, a reconstrução do nosso futuro. Não afrouxará jamais a ligação com o povo de Israel. Só que o povo de Israel aqui representa todos nós, ou seja, a sua ligação, Elahá, a sua ligação, Severino Celestino, a sua ligação, Selminha, Mazé, Cíntia, Denise e Balu, nunca vai ser rompida, porque o pacto de Deus para com a humanidade é que todos os espíritos que aqui se encontram um dia terão a sua redenção espiritual. Então eu coloquei aqui uma das formas de rever, mas tem outras formas que eu passo para o professor Severino Celestino e Jorge Elahá. Eu vejo também nessa passagem, Álvaro, um reforço do Shimot 20, versículos 5 e 6, quando ele diz que ele é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, que cumpre as leis, que sanciona as leis nos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos até 1000 gerações. Então está exatamente 5. Isso. Também já é do lado do Shimot, do Êxodo 20. Não é? Que começa aqui também, porque aqui ele diz assim que nos últimos dias o Eterno voltará e teu Deus ouvirás a sua voz. Quer dizer, ele não está em nenhum momento em vigilância. As pessoas começam a dizer assim, Deus está vendo e está mesmo, ele não precisa de olhos. Mas tudo o que você fizer, tenha certeza que ele está observando, ele está sabendo, porque ele é onisciente, onipresente, misericordioso, infinitamente justo e bom. É um reforço para que a gente não se esqueça, porque a gente já falou do Êxodo 20, 5 e 6, a gente tem Êxodo 20, versículos 5 e 6, tem aqui o capítulo 4 do Deuteronômio, tá certo? E Jesus também fala disso, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita que isso aconteça. Verdade. Então é Jesus trazendo o mesmo princípio, repetindo aquilo que nós já falamos, que surgiu com Moisés no Sinai, mas que ele veio mostrar, ratificar, aperfeiçoar e tornar ainda muito mais palpável e alcançável
a misericórdia de Deus sobre todos nós. Esse momento em que ele está destacando essas advertências e, ao mesmo tempo, falando do Deus de Israel que vai cuidar, que não vai desamparar, que não vai quebrar a aliança que foi formada, eu não sei se todos perceberam que, quando o Álvaro estava lendo, ele passou por dois pontos que são citados na conversa de Jesus com o doutor da lei, lá no capítulo de Lucas, no número 10, quando fala da parábola do bom samaritano. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aqui nós temos o coração e a alma aqui, ó. Já aparece. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a alma. Nossa Senhora! Então, se você buscar a Deus de toda a tua alma, tu o encontrarás. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, naquelas 4 mensagens do Espírito de Verdade, tem uma delas, uma que fala sobre os doentes, acho que é a segunda das 4 mensagens, que diz assim: que ele veio para os pobres, os miseráveis, os sofridos, os abandonados, isso, aquilo, e todo aquele que o buscar de todo o seu coração o encontrará. E aí vai, conecta com esse texto, que diz que se você buscar a Deus de todo o seu coração, você vai conseguir se conectar ao divino. Se você colocar toda a sua alma, todo o seu sentimento, toda a sua emotividade, você se conecta com o Criador. Muito legal. Muito lindo. Bom, vamos continuar. E esse daqui, depois a gente vai voltar para um pouco mais de clareza no texto. Mas diz assim: se vocês quiserem uma prova disso, eu estou adicionando isso para o texto, tá? Perguntem agora sobre as épocas anteriores a vocês. Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, eu que estou adicionando isso. Perguntem sobre as criaturas que eram encontradas de uma extremidade dos céus à outra extremidade dos céus. Existiu alguma coisa, algo tão grandioso, ou mesmo algum rumor sobre isso, que um povo ouviu a voz de Deus falando em meio ao fogo, como você ouviu e sobreviveu. Ou alguma deidade que realizou milagres, vindos para uma nação e tomando para si do meio de outra nação, aqui relembrança as 10 pragas do Egito, como provas do seu verdadeiro caráter, sinais do envolvimento direto com Deus, pragas extraordinárias, guerras lutadas pelo próprio Deus, uma Yad Hazaká, uma mão forte, um braço estendido. Mão forte e braço estendido não é para bater, é para levantar. Em atos impressionantes, com tudo que Deus, seu Deus, fez para você no Egito diante dos seus olhos. Se fosse para bater, era braço levantado e mão estendida, e mão fechada. Se braço levantado e mão fechada é para bater. Braço estendido e mão forte é para sustentar. Para acolher. E esse texto que o Álvaro está lembrando aí, está lendo, ele é muito importante porque ele está mexendo no emocional do povo, fazendo aquilo que muitas vezes a gente faz quando conversa com uma pessoa que está desesperançada. Que a pessoa diz assim: a minha vida está destruída, eu não tenho mais condição. Mas que é isso? Você já passou por tanta dificuldade. Olha o que você já viveu. Olha o quanto Deus já fez na tua vida. Olha, lembra de quando teu filho nasceu. Olha como você estava. Veja como você está hoje. Olha o que ele fez por você. Então, é uma tentativa de dizer assim: não esquece o que foi feito. Olha para trás e vê se em algum lugar da história algum Deus se comunicou com o povo como aconteceu com vocês. Se alguém no deserto cuidou, protegeu, alimentou como ele fez.
Não esqueçam as coisas boas que aconteceram. Não percam a fé. Lembrem das vitórias que vocês tiveram. Lembram que eram escravos e que o Senhor os libertou. O Senhor fez. Não percam essa percepção. Não procure o afastamento das coisas boas que você já teve. Não esquece do que você tem de bom. E aí eu conectaria com a figura de Maria de Nazaré, que dizia, e quando Maria viu isso, guardou essas palavras no seu coração. Comentamos isso aqui também numa outra live do rei Assuero, que as coisas boas anota, para quando eu estiver triste, pegar o livro para eu ler. Isso é importante, gente. Nós registrarmos as coisas boas que nos aconteceram. Talvez, assim, nós que temos uma pouca vivência com o povo judeu, não saibamos, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Todos os anos, eu estou dizendo todos, não é assim quando eu gosto. Todos os anos, quando acontece a primeira lua cheia, depois do dia 21 de março, em que os judeus se reúnem para celebrar a chamada Pêssar, eles relembram a história do Egito. Aí nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos livrou com mão forte, braço estendido, e o Senhor nos conduziu pelo deserto. Por que essa história lembra? Todo mundo já sabe. Por que ela é lembrada? Para que eu nunca me esqueça das coisas boas. Para que eu não perca... Se ele fez isso quando eu era escravo, o que não fará por mim hoje? Se ele cuidou de mim quando não havia perspectiva de solução, o que não fará por mim hoje? Então, deixa que eu te relembre o que você já recebeu de bom. Deixa que eu refresque a tua memória com tudo de positivo que o Senhor já fez por ti. Moisés está colocando a alma dele para fora nessa hora. Ele está desesperado, diz assim, gente, pelo amor de Deus. Estou velhinho. Moisés estava assim quase na minha idade nessa época. E ele já dizia, gente, eu estou velhinho. E eu preciso que vocês não esqueçam. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Sintam a presença do Criador, porque daqui a pouco o mar vai, o barco vai desatracar do porto. Eu não vou estar com vocês. Não esqueçam, pelo amor de Deus, as coisas boas. Não se percam no caminho, porque se perderem, deixarão de ser nação. É muito bonito esse trecho do capítulo 4. Muito lindo. Olha, eu estou me lembrando do livro de Jó, capítulo 8, versículo 8 a 12. Ele diz quase exatamente isso. Pergunta, pois, às gerações passadas, porque somos de ontem e não lembramos de nada. Ora, é um texto forte que me lembra de reencarnação. Opa! Tá certo? Somos de ontem, mas pela encarnação a gente não lembramos de nada. Não lembramos mais. Pergunta às gerações passadas. É lá onde Jó, se encontra. Jó 8, de 8 a 12. Pode ler lá que você vai encontrar esse texto, reforçando quase ipsilítere, porque aqui está dizendo, pergunta, pois, pelos dias do passado. Então, observe que ele está sintonizando exatamente com o Deuteronômio 4. Por isso que eu acho que esse livro ele é muito mais forte do que a gente pode imaginar. A gente nunca pode dizer que é uma nova lei, de maneira nenhuma. Ele traz aperfeiçoamento, ele traz acréscimos, ele traz informações que não estão lá nas primeiras revelações que nós passamos. Ele traz, além de Moisés relembrar, ele vai acrescentando aqui e ali um fato novo, um reforço novo, uma situação nova, mesmo porque a situação em que isso aconteceu era diferente das outras e era uma situação nova. Eu posso dar um testemunho? Deve. Claro, meu filho. Permite, professor Severino? Posso dar um testemunho? Pois não, Jorge, fica à vontade. Contar uma coisa da minha vida pessoal. Claro, meu amigo. Posso contar? Vou contar.
Deve. Há 10 anos atrás, eu ocupei um cargo muito importante no governo, aqui de Rondônia. E era um cargo político com muita dificuldade, com muita confusão, é muito difícil. Cargo político é sempre muito complicado. Então, tinha muito desgaste. Eu estava sofrendo muito nesse período, sabe? E aí a minha mãe me ligou e disse: meu filho, eu estou indo aí em Rondônia ver você, vou passar uns dias aí com vocês. Eu estava com um irmão também morando aqui em Rondônia, um que mora em Israel hoje. Estava morando aqui em Rondônia. Disse: eu vou passar uns dias aí com vocês. Eu digo: tá bom, mãe, venha. Eu com a minha cabeça desse tamanho, com as confusões do meu trabalho que eu tinha assumido, fui buscar minha mãe no aeroporto. Busquei minha mãe, levei minha mãe para casa, cheguei, minha mãe, você vai ficar aqui nesse quarto de hóspedes e tal, eu vou ajeitar aqui as coisas para a senhora. Eu estava explicando o quarto, como é que funcionava, e ela sentou na cama. Aí eu explicando, aqui o guarda-roupa, aqui, não sei o que e tal. Ela disse: meu filho, deixe isso aí, sente aqui do meu lado, senta aqui. Aí eu sentei, aí ela pegou na minha mão e disse assim: como estão as coisas na secretaria? Disse: mãe, tá bem difícil, mãe. Tá bem difícil. Eu tenho sofrido, viu? Tá sendo bem complicado. Aí ela me perguntou: foi você que pediu esse cargo, meu filho? Disse: claro que não, mãe. Eu pedi um cargo desse, Deus me livre, nunca ia pedir um negócio desse para mim. Eu aceitei o convite, mas eu nunca pedi isso. Então, se você não pediu, quem botou você lá? Aí ela disse: quem botou você lá foi Deus, meu filho. E Deus sempre fez isso com o nosso povo. Ele nos pega, nos coloca em posições para que a gente dê testemunho. Você está sendo chamado para dar um testemunho. A ela, com meu cordão com a estrela de Davi, ela pegou assim na estrela e disse: você está vendo isso aqui? Tem 200 gerações atrás de você. 200. E esse pessoal sofreu escravidão, penou. Agora é a sua vez. É o seu momento de dar o seu testemunho. Que lindo. Honre o nome que eu lhe dei. Honre os seus antepassados. Você não estará sozinho no que você vai enfrentar. Toledo. O exército de Israel não deixa seus soldados sozinhos. Você não estará só. Evoque o nosso Deus. Se fortaleça na história do nosso povo, para que nunca lhe falte a certeza de quando você entrar no seu trabalho, que você não está entrando só, mas o exército está entrando junto com você, para que você tenha a força e a coragem para fazer. Aí ela disse: não desista. Eu disse: mãe, estou querendo largar. Disse: não saia. Você ainda não fez o que é para fazer. Sofra, porque é isso que você foi fazer ali. Enfrente com coragem o que você tiver que fazer. E não saia. Eu disse: senhora, não vou sair. E aí eu ganhei uma coragem danada. Aí ela terminou, ela soltou a minha medalha e disse assim: foi isso que eu vim fazer aqui. Eu já fiz o que eu vim fazer. E eu vou me organizar. Em poucos dias eu vou embora. Mas, mãe, não, eu queria era mais. Seu irmão me ligou dizendo que você estava muito angustiado. Eu disse para ele: eu vou para conversar com ele. Era essa a conversa que eu queria ter. Ô Jorge, além da beleza da atitude da senhora, sua mãe, que eu tive a honra de abraçá-la lá em Fortaleza, né? Eu queria me lembrar de um outro judeu que disse, literalmente, lá em João 10,
Eu vim para que todos tenham vidas, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso é uma frase judaica. Isso não é uma frase que a gente pode atribuir ao cristianismo. Ela é filha do judaísmo. Porque Jesus estava falando baseado exatamente no que estamos vendo aqui no Deuteronômio, da presença de Deus em cada um de nós. Enquanto ele estiver representando Deus como governador desse planeta, nós não estaremos sós. Porque a promessa que Deus fez a Moisés, e Moisés ao seu povo, foi consubstanciada pela passagem de Jesus entre nós. Me emocionei aqui ouvindo o relato do Elahá, da Dona Sol, Dona Shemesh. E tivemos a honra de conhecer Shemesh Benoliel Elahá. Benoliel Elahá. A Dona Sol, e tivemos a honra de conhecer ela. Quando entrou, nós estávamos falando de Moisés a Kardec no Ceará, e me bateu uma emoção tão grande, né, pelo carinho, porque é como ela falou, somos irmão de verdade, irmão do coração, somos irmãos de verdade, então a gente aprende esse carinho, esse amor. Obrigado pela história, Elahá, e eu vou levar essa história comigo. Não é uma história, é um testemunho. É um testemunho. E ela cabe exatamente no que estamos falando. Ele não injetou nada pessoal, ele não injetou nada meu. Ele adicionou ao que a gente está vendo, dentro de um tradicionalismo judaico, uma história que vem enriquecer e reforçar o que nós estamos vendo aqui, a presença de Deus entre nós. E continua o texto, então. Eu estou adicionando. Quando a Torá foi dada, foi mostrada a vocês, mostrada. O texto foi revelada, para que vocês soubessem que Deus é Deus. Não existe outro além dele. Dos céus, ele deixou que ouvissem sua voz para ensiná-los. E ele mostrou o seu grande fogo sobre a terra, e vocês ouviram sua voz em meio ao fogo. Aqui nós encontramos a certeza de que a gente não tem que ter dúvida quando passando pelas dificuldades, pelos desafios da vida. Porque só tem um Deus, Criador dos céus e da terra. E é esse quem zela por nós. É esse quem cuida de nosso espírito. E quando ele fala aqui que a voz saiu dos céus, é pelo fenômeno de voz direta. Porque quando estava ali no Monte Sinai, os 10 mandamentos, a gente falou algumas vezes, mas vale repetir, chamam-se em hebraico Aseret Dibrot, as 10 falas, porque o povo ouviu os mandamentos por voz direta. Então, quando a gente busca alguns dos antigos achados egípcios, a gente encontra, sim, mandamentos reconhecidos em pergaminhos egípcios antigos. Só que a verdade universal, ela é recordada, ela é rememorada e ela é anunciada no curso dos tempos. Por quê? Nós nos afastamos delas. E ali estava circunscrito a um... Aqui, quando ela é emanada por entre ondas sonoras pelos espíritos, aqui eu costumo dizer, é a mudança do inconsciente coletivo. O povo judeu e o mundo todo passaria a se organizar em torno de leis: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, terás o teu próximo como teu irmão, porque é isso o propósito do primeiro mandamento, reconhecermos todos filhos de Deus. É tão comum as pessoas chegarem assim destroçadas no centro espírita pela depressão, pelos traumas, e é tão comum eu enxergar espíritos de altíssima envergadura próximos a elas, zelando. Se você não acredita no que eu estou te dizendo, vá em uma reunião mediúnica de desobsessão e veja o amparo e o cuidado dos espíritos
mais endividados são os que mais recebem o amparo. Eu não estou falando que quem está sofrendo está endividado, mas nas reuniões de desobsessões eu aprendi um pouco do que é misericórdia divina. Porque eu vejo aqueles espíritos se movimentando para tocar o coração de quem sofre. E no centro espírita, eu vejo as pessoas chegando em frangalhos, despedaçadas. E entidades de muita luz. Elahá, quantas vezes, professor Celestino, a gente não consegue nem segurar as lágrimas dentro de um centro espírita. E aquela entidade que transmite aquela vibração, ela não está em prestígio dos bons. Dos bons nenhum de nós somos, mas dos que estão equilibrados. Elas estão no socorro dos que sofrem. E eu já vi tantas vezes, eu não vou citar nomes porque não importa, são tantos espíritos de altíssima envergadura, mas que vêm no nosso socorro, que eu falo assim, quer saber se você é merecedor? Une esse parágrafo com a explicação do Elahá. Lembre-se das coisas boas, de como nós fomos não privilegiados, mas abençoados por tudo que recebemos, a doutrina espírita, a família, tudo que recebemos de bom. Isso é a garantia de que nós podemos recordar a presença de Deus, porque Deus é Deus, e Ele é misericordioso, e Ele criou tudo, tudo. Deus criou o universo para que nós, individualmente, pudéssemos nos tornar espíritos felizes que venham a superar os equívocos. Ô Álvaro, eu queria que você juntasse aí nessa sua fala um caso de Chico Xavier, da visita dele ao presídio, já que você está falando da presença dessas entidades junto aos que mais padecem. Eu me recordo que quando ele chegou no Carandiru, ele se vira ao diretor, que fala, não pode entrar, só vai no pavilhão tal, pavilhão, tinha um pavilhão 8, que era pavilhão 9, era o mais difícil. Ele falou, não, eu vou em todos os pavilhões, eu vou conversar com todos os presos. E eu me recordo que ele olha para o diretor e fala, quantos nós somos? Se colocando ao lado de todos aqueles. Eu sei o que você vai falar, mas eu não vou saber contar, eu acho, das mães. Conta você. Há uma história que conta que ele foi ao presídio e a imprensa ficou do lado de fora, né? Esperando ele sair. Quando saiu, ele foi abordado assim de maneira muito intensa por todo mundo. E aí, Chico, o que é que você viu lá? Muito obsessor, muita entidade perversa, muito espírito das trevas. Conta aí o que é que você viu. E ele, naquela mineirice dele, disse, não, eu não vi nenhum obsessor, não. Eu não vi nada assim de negativo lá dentro. Não viu, não, espírito? Não. Eu vi mães, eu vi espírito benfeitor, eu vi... Aí começou a citar, né, um monte de coisa que ele tinha visto de positivo. Aí o repórter disse, mas eles são criminosos, você não viu nada negativo em torno deles? Aí disse, mas por que um espírito perverso vai estar junto de uma pessoa que está presa? Ele está aqui fora, querendo pegar os que estão aqui para botar lá dentro. Aí o repórter, opa, tudo bem. Que acabou atingindo ele, né? Mas deixa eu só, então, aí até o 40, 37, 3 versículos, que aí a gente, até semana que vem, a gente pega os 5, que a gente dá uma resumidinha no finalzinho. Bom, último versículo para a gente terminar essa lógica que o Elahá nos recordou de lermos, né? Ele fez tudo isso. Isso fui eu que adicionei, tá? Ele fez tudo isso porque ele amou os seus antepassados. E ele escolheu seus filhos depois dele. E ele tirou vocês do Egito. Como, aqui sou eu que estou adicionando para entender. Como um pai leva o seu filho à frente. Com sua grandiosa força. Sua intenção era tirar do caminho de vocês as nações que eram mais poderosas, mais fortes, para trazê-las e dar a vocês a terra como herança. Como vocês veem
Deus fazendo isso hoje. Vocês devem saber, interiorizar que Deus é Deus nos céus, acima da terra e abaixo dela. Não existe nenhum outro. Vocês devem observar os seus mandamentos, vigiar os seus mandamentos suprarracionais e seus outros mandamentos, quais eu ordeno a vocês hoje, para que ele seja bom para vocês e seus filhos, a sua descendência. Então vocês permanecerão por um longo tempo na terra de Deus, seu Deus. Ele lhes dá essa terra por eternidade. Então aqui a gente encontra as nações, não como sendo os enfrentamentos, as guerras exteriores, mas tudo aquilo que a gente tem que desempenhar dentro de nós mesmos, no nosso espírito, para que a gente possa vencer as grandes batalhas. Porque a gente fala da persistência, do autoconhecimento, mas a gente também se lembra, Paulo na carta aos Romanos, o bem que eu quero, eu não faço. Sim. O mal que eu não quero, eu executo. Porque muitas vezes são grandes vitórias. Davi, Golias na frente de Davi, são grandes nações que a gente não vence pelo tamanho da multidão e no rio dos hábitos que nós construímos dentro de nossas imperfeições. Observar os mandamentos para que deles não nos afastemos. O amor foi dado, aqui mais uma vez está dizendo, estuda, compreende e vigia para que isso seja parte integral da sua vida. E não se esqueça, mais uma vez, Deus é Deus. Deus é misericordioso. Deus dá eternamente a terra prometida a todos nós. Lembrando que a terra prometida, como nos explicou Gamaliel no livro Paulo e Estevão, a Saulo no deserto de Palmira, ali saindo para o deserto. Qual é o significado de terra prometida? Uma área circunscrita no plano material? Não. E aqui ele usa exatamente essa passagem, porque Gamaliel fala, eu estou me sentindo, enxergando a terra prometida, o evangelho trazido por Jesus. E eu me sinto como aquele Moisés que não adentrará a ela hoje. Mas, Moisés, você está adentrando. Então, tudo aquilo que nós recebemos, primeira revelação, segunda revelação, doutrina espírita, é eterno. É eterno porque é a lei divina revelada a nós. Essa é indestrutível. Essa estará sempre a zelar e manifestando-se pelo fluido do pensamento divino. Nós recebemos isso tudo por eternidade. Mas para que isso seja mantido, para que isso seja conquistado como virtudes, como atributos divinos em nosso espírito, nós necessitamos de cuidar uns dos outros. Nós necessitamos de vigiar. Nós necessitamos de instruirmos-nos e nos recordar, se você caiu, fica tranquilo. A mão de Deus, Yad Hazaká, o braço estendido e forte, ele está não para te punir, mas para te levantar. Porque se você é quem caiu no caminho, alguns podem passar ao largo, mas os seguidores do Cristo estenderão-te a mão. Senhor Jesus, nosso governador planetário, a quem endereçamos as nossas preces nesse momento, te suplicando, Mestre, que na condição que tu te encontras, de tutor deste planeta que habitamos, tu possas, Senhor,
movimentar as tuas equipes socorristas espirituais para atender os nossos irmãos que nesse momento silencioso da noite estão na escuridão, aguardando pelo socorro que ainda não chegou. Conforta o coração de todos eles, Senhor, que neste momento soluçam as suas perdas materiais, as suas perdas das suas casas, dos seus bens, dos seus empregos. Conforta-lhes o coração. Leva numa onda de esperança luzes ao coração de todos eles que soluçam nessa hora, a fim de que percebam que não se encontram sozinhos. Mobiliza, Senhor, as entidades espirituais socorristas para que lhes confortem os corações em choque diante das experiências vividas de maneira tão rápida. Que o teu amor, debruçado por todas essas almas, alcance de igual forma aqueles outros que, além das perdas materiais, estão experimentando a amarga experiência do luto, no desaparecimento e desencarnação de seus entes queridos, nas mães que nesse momento, apunhaladas de dor, não estão conseguindo dormir pela ausência dos seus anjos, que elas não sabem onde se encontram. Assiste a todos esses, Senhor, que gemem de dor pela partida dos seus entes queridos de forma tão trágica. Dize-lhes em seus ouvidos da esperança, da imortalidade, da compreensão da continuidade da vida, para que num sopro de fé esses espíritos tenham força de não se desesperarem, de não se desequilibrarem diante da amarga prova que atravessam. Que os teus espíritos, extremamente dedicados ao socorro das almas, dos espíritos desencarnados, possam recolher em seus braços aqueles que desencarnam, possam acolher aqueles que não sabem que desencarnaram, os que se encontram alienados, os enlouquecidos, os angustiados, os desesperados por haverem partido e deixado suas famílias. Que o mundo espiritual possa realizar, Senhor, com as nossas energias, o socorro necessário para todas as entidades que nessa hora vivem a inconformação do golpe da desencarnação. Atende, Senhor, também as equipes socorristas, os médicos, os voluntários, os integrantes da Defesa Civil, os militares de toda a ordem, todos que se mobilizam nesse momento, sacrificando suas próprias condições de conforto para estarem nesse momento realizando a busca, tentando ouvir os gritos das pessoas dentro da noite, para poder recolhê-las para um local onde elas possam se abrigar. Envolve, Senhor, toda a população brasileira. Envolve os corações de todos nós brasileiros,
para que mostremos a solidariedade que nos anima ao ser. Faze com que sejamos sensíveis às articulações que precisamos realizar para socorrer a todos esses. Mobiliza-nos, Senhor, a alma. Toca os nossos corações para que todos nós nos sintamos convocados num ato de fraternidade legítimo para o grande socorro que precisa ser realizado. Aquece-nos a fé, revigora os nossos ânimos para que não percamos a lucidez e para que a compreensão mais exata da tua justiça e da tua lei estejam presentes nas nossas vidas, dilatando nos nossos corações a compreensão plena de que tu, Senhor, a tua presença se manifesta sobre todas as coisas, que nós somos todos teus filhos e que experiências como esta já aconteceram tantas outras vezes na humanidade e nós sobrevivemos a todas elas, e por isso te rogamos que tu nos ajudes para que as nossas almas se sintam efetivamente fortalecidas na certeza de que a vida continua. Os nossos corações, Senhor, voltados para a tua luz, se curvam diante da tua misericórdia infinita. E te pedimos assim: ó Jesus, tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia da nossa fragilidade, da nossa pequenez e da imensa carência que nós temos de cuidados, de socorro, para que nós consigamos sim exercer o nosso papel como seres humanos no mundo em que vivemos. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Senhor, e que o teu amor permaneça aceso dentro das nossas almas.